Eu sou a professora Isabela e hoje nós vamos aí dar continuidade, vamos finalizar o capítulo 4, tá? Que nós já vimos aí os peixes, né? Que eles são classificados em ósseos ou em condrites, né? Cartilaginosos. E hoje nós vamos ver aí os anfíbios, né? Que fazem parte aí do filo dos cordatos, tá? Então, lembrando aí que os cordatos, eles têm aquelas características que nós já estudamos, né? Características essas que são exclusivas desse filo, tá? Então, é um filo bem longo, bem diverso, porque nós vamos ver ainda répteis, aves e mamíferos também, tá? Mas são conteúdos para a quarta etapa. Então, coloquei aqui umas imagens de abertura. Um sapinho, né? Falou em anfíbio, é muito comum a gente lembrar logo de sapo, lembrar de rã, né? Então, sapos, rãs, pererecas são anfíbios, mas esse grupo, esse filo, não envolve só esses animais. Nós vamos ver que envolve também outros animais, tá? Então, aqui nós temos um sapinho que ele tem, né, algumas lesmas aí, aderidas aí na sua cabeça, né? Que ficou bem bonitinho. Então, nós temos as principais características. Anfíbios quer dizer duas vidas. Por que que eles têm esse nome? Duas vidas, né? Quer dizer que ele vai morrer, vai ressuscitar? Não, né? Quer dizer que ele está no ambiente, ele está evoluindo ainda, né? Então, ele está passando por um processo evolutivo de transição de ambiente. Então, ele vai ter duas vidas. Ele nasce no ambiente aquático e ele vai viver a sua fase adulta no ambiente terrestre, porém, no ambiente terrestre que tem que ser ainda úmido. Por quê? Porque ele está em processo evolutivo ainda de transição do ambiente aquático para o ambiente terrestre, tá? Os exemplos aí, além de sapos, rãs e pererecas, nós temos aqui salamandras, tá? Que é um animal que tem uma cauda bem longa, e também nós temos aqui esse exemplo de cobras cegas, né? Que muita gente, quando vê esse animal, acha que é uma cobra, mas não é um réptil, né? Ela é um anfíbio, tá? Aí nós temos aqui, tirei uma partezinha, um trecho do livro de vocês, que é bem importante vocês ter isso em mente, é importante para a prova, tá? Então ele diz assim: observe, os anfíbios são animais de transição entre os ambientes seco e úmidos. Por quê? Porque ainda apresentam certas limitações para sobreviver apenas na terra firme. Quais são essas limitações que eles apresentam? Nós temos aí, a respiração, ela é cutânea, é feita através da pele, não é exclusiva cutânea, mas é feita também através da pele. Então precisa ter uma pele fina, precisa ter uma pele, né, bem úmida, tá? Então isso é um fator que dificulta esses animais a viverem somente no ambiente terrestre, que seja um ambiente terrestre que fosse mais quente, tá? Mais seco. Outra coisa é que a fecundação deles é externa. Então, os sapos, eles colocam os gametas na água, tá? O gameta feminino, o gameta masculino, e a fecundação ocorre fora do corpo do animal. Então, isso precisa de água, tá? Outra coisa, os ovos ainda não têm casca. Então, a casca vai surgir apenas lá em répteis, tá? Por isso que os répteis já conseguem viver somente no ambiente terrestre. Tem répteis que vivem também em ambiente aquático, mas não é algo assim obrigatório. Por quê? Porque ele já tem casca no ovo, né? Então, os anfíbios ainda não têm essa proteção a mais, tá? Então, necessitam estar dentro da água. Incapacidade de produzir urina concentrada. Então, isso também é outro fator que vai impossibilitar esse animal de viver somente no ambiente terrestre. Nós temos aqui outras características, a evolução dos 4 membros locomotores em relação aos peixes, né? Então, os peixes só tinham o quê? Nadadeiras, né? Então, obviamente, eles não andam, mas aí os anfíbios já conseguiram ter uns 4 membros evoluídos, permitindo assim a locomoção.
Ovos e girinos vivem no ambiente aquático, né? Então aí seria a primeira vida desses animais. Então os ovos são colocados dentro da água, os girinos também se desenvolvem, se crescem ali dentro da água, tá? Quando esse animal ele vira um animal adulto, aí ele já vai para o ambiente terrestre. A pele deles é bem fina, bem vascularizada e bem úmida. Por quê? Porque é através da pele que eles vão realizar também aí a respiração, as trocas gasosas. Eles são ectotérmicos. O que é isso? Eles ainda não são capazes de regular a sua temperatura corporal. Então eles necessitam de calor do ambiente para poder manter a sua temperatura corporal adequada. Não existe nenhum anfíbio que seja marinho, de ambiente salgado. Todos eles são de ambientes doces, tá? Eles absorvem água por osmose. Lembra que a osmose é um processo que vai absorver geralmente solvente, sempre será água, tá? Que vai do meio que é menos concentrado para o meio que é mais concentrado. O sistema digestório deles é completo, ou seja, tem a boca e tem o ânus, né? A boca é onde vai entrar os alimentos e o ânus é onde vai ser eliminado aí todas as excretas desses animais. A troca gasosa poderá acontecer de 4 maneiras diferentes. Então, olha só, né, como que esse animal vai realizar suas trocas gasosas. Quando são girinos, se for sapos e rãs, tá? Eles vão respirar através de brânquias. Por quê? Porque eles vivem dentro da água. Então, brânquias, lembra que peixe também tem, né? Por quê? Porque vive dentro da água. Pulmões ou pele e cavidade bucal. Aqui é quando o animal ele já é adulto, tá? Então a boca também, né? Geralmente o anfíbio tá sempre de boca aberta, porque ele vai realizar também essa troca gasosa pela boca, que é uma cavidade bem vascularizada, pela pele e sim, anfíbios têm pulmões, tá? Outras características aqui nós temos o coração dos anfíbios. Coloquei aqui de todos os grupos para vocês analisarem como que é a evolução do coração. Então nós temos aqui os peixes, eles têm apenas 2 cavidades, um átrio e um ventrículo apenas, tá? E percebam que aqui o coração dos anfíbios ele já tem 3 cavidades, então já evoluiu em relação aos peixes. E os répteis já têm 4 cavidades, aves e mamíferos também. Então a partir desse processo evolutivo, a circulação também vai evoluindo. A circulação dos anfíbios ela é fechada. Por que fechada? Porque o sangue ele somente vai circular dentro de veias, tá? Dentro de cavidades fechadas. Não vai ocorrer um extravasamento de sangue. Ela é considerada dupla. Por quê? Porque o sangue ele vai passar pelo coração, tá? Vai passar do coração, vai para os pulmões, dos pulmões vai para o coração. Então, por isso ele vai ter 2 percursos, por isso que ele vai ser considerado dupla. No caso do peixe é simples, o sangue só tem um percurso, tá? Aqui no caso do anfíbio vai ter 2 percursos, coração, pulmão, pulmão, coração. E ela ainda é incompleta. Por quê? Porque ainda vai acontecer uma misturazinha de sangue do tipo venoso com o tipo arterial. Eles são dioicos, significa dizer o quê? Que existe o indivíduo macho e existe o indivíduo fêmea, tá? E geralmente eles apresentam dimorfismo sexual, que são características visíveis, visuais, de diferenciação do macho para a fêmea, tá? Às vezes de tamanho, às vezes de coloração, tá? A fecundação, como eu já citei, é externa, fora do corpo do animal, e o desenvolvimento ele é indireto. Por quê? Porque existe a fase de larva, fase larval, né? Aqui nós temos o esquema que vai mostrar o processo de reprodução dos anfíbios, né? Nós temos aqui a fêmea e o macho, então eles vão eliminar os óvulos, que é o gameta feminino, e eliminar o gameta masculino, que é o espermatozoide. Vai ocorrer a fecundação, e aí a fecundação vai formar uma célula ovo, e esse ovo ele vai sofrer diversas divisões celulares e vai se transformar em um embrião,
o embrião vai se desenvolver e se transforma em um girino, e aí ele vai passar por uma fase de metamorfose, tá? Até se transformar em um indivíduo adulto. Então, até aqui ele ainda está dentro do ambiente completamente aquático, e aí quando ele completa a metamorfose, ele sai do ambiente aquático para o ambiente terrestre. Aqui nós temos a classificação dos anfíbios. Nós temos aí a classe Urodela, que vai incluir salamandras e tritões. Aqui nós temos salamandras e tritões, né? E as características principais é que eles vão apresentar uma cauda, mesmo até na fase adulta, né? Ali nessa imagem que eu mostrei, no caso do sapo, eles têm o girino, uma caudazinha, mas ela vai se perdendo no processo, né, de transformação. Aqui eles continuam com a cauda, tá? As patas geralmente elas são bem curtas, né? E elas estão lateral ao corpo do animal, e alguns liberam substâncias bem tóxicas, tá? E pode até mesmo causar a morte dos predadores, é assim que eles vão se alimentar. Nós temos a próxima classe, que é os anuras, que aqui vai incluir sapos, rãs e pererecas. Eles não apresentam cauda na fase adulta. Eles são tetrápodes, têm 4 patas dianteiras, são menores, e as traseiras são maiores, né? Há uma diferença de sapos, rãs e pererecas? Existem, tá? Geralmente os sapos, eles têm presença de glândulas, né, que produzem veneno, tá? E os dedinhos dele, né, nas patas, não tem interdigitações. Por quê? Porque eles não vivem em ambiente aquático quando são adultos. Diferente de rãs e pererecas. Geralmente eles vivem mais no ambiente aquático, mesmo adultos, e aí eles têm entre os dedos tem uma membranazinha, tá? Que vai auxiliar nesse processo de nado desses animais. E rãs e pererecas saltam bem mais alto do que sapos, e também elas têm algumas papilas adesivas que ajudam a escalar. Outra classe são os ápodas. A significa não, poda, pés, né? Ou patas, tá? Então eles não têm patas, não têm pés. Quem são? São as cobras cegas. Então não tem estruturas de locomoção. Geralmente eles vivem bem enterrados, tá? Dentro da terra mesmo. E uma hora ou outra eles saem, eles têm a pele bem fina, bem úmida. Então é isso, espero que tenham gostado e até a próxima aula.